E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais um vídeo e no vídeo de hoje eu queria abordar um tema diferente aqui hoje para os vídeos da série. Eu queria falar um pouco especificamente sobre os Pokémons que eu uso para fazer os bosses, que muita gente pede como que é a build deles. Eu vou mostrar um pouquinho dos principais Pokémon que eu venho usando para fazer boss, começando aqui pelo Clefairy. Ele é um Pokémon com habilidade Prankster. Eu uso ele em praticamente 100% dos bosses. A única exceção é o Muk, lá de Celadão, que eu não uso ele justamente porque o Muk tem Brick Break, que é um ataque que ele quebra barreiras. Eu uso ele por causa do Prankster, porque esses golpes de barreira como Reflect, Light Screen e golpes de status têm prioridade quando eu vou usar em relação ao meu oponente. Ou seja, eu vou usar sempre esses ataques primeiro, me possibilitando criar uma defesa melhor para o meu time, entendeu? Então, um Pokémon com Prankster que você consegue levar para o seu time é o Clefairy. Ah, Bruno, mas eu não tenho Clefairy, o que eu posso usar no lugar dele? Agora, com a última atualização do Fallen, uma das últimas no caso, né, não a última literalmente, o Maker colocou os Pokémons para aprenderem os movesets da geração 9. Na geração 9, o Sableye, que você encontra lá em Lavender, na Torre de Lavender, exatamente esse Pokémon aqui, ó, Sableye. Daqui, ó. Ele tem a sua Hidden Ability justamente Prankster. Ele consegue aprender tanto Reflect quanto Light Screen, fazendo dele um Pokémon que você pode farmar na natureza, que é só você liberar o andar dos Gamer, você consegue acesso ao Sableye, e você pode também estar utilizando no seu time, ensinando Light Screen Reflect e utilizando ele no lugar do Clefairy, se você não tem. Esse Clefairy eu peguei na loja, peguei por 20 pontinhos na loja. Eu nem me importei muito com a distribuição de EVs dele, porque para mim só me importa mesmo a prioridade dele, de tacar as telas. Então aqui ficou meio randomizado. Outro Pokémon que eu costumo usar bastante é o Shuckle. Eu estou usando ele com habilidade Sturdy aqui nesse caso, mas se você também pode ter outro Shuckle também com habilidade Contrary, você usa Shell Smash com ele. Esse Shuckle, eu uso literalmente ele para tirar a habilidade do oponente com Gastro Acid e para dar um pouco de dano com Infestation, danos contínuos a cada turno. Rest e Knockoff são suportes, se eu precisar recuperar a vida do Shuckle, ou Knockoff se eu precisar dropar um item do boss, entendeu? O Weezing praticamente é outro Pokémon que eu levo em todos os boss, porque ele é bem versátil, que não tem nenhum ataque que dê dano, literalmente. Ele é mais para um suporte para o seu time. Ele vai jogar o Will-O-Wisp, jogar Toxic. O Will-O-Wisp geralmente para Pokémons que atacam pelo lado físico. Se o Pokémon oponente for um atacante físico, você joga o Will-O-Wisp. E se o oponente, por exemplo, for um atacante do lado especial, você vai estar usando o Toxic, porque vai dropar mais vida do Toxic. E você vai conseguir derrubar a vida do boss um pouco mais fácil. Haze eu uso para apagar as habilidades, os buffs, no caso, habilidades, não, apagar os buffs do boss, quando ele está com muito buff de ataque, defesa, special attack, speed, special defense. O Haze apaga tudo isso. E o Smoke Screen, por razões óbvias, para nerfar a acurácia do oponente, fazendo com que ele erre mais ataques nos Pokémons. Esses dois aqui têm praticamente a mesma função, o Electrode e o Lanturn. O Electrode, a diferença é que ele é um pouco mais rápido e um pouco menos tanque que o Lanturn. O Electrode tem o moveset dele com descarga, Air e Impulse, Light Screen e Squish. O principal movimento dele que eu uso aqui para boss seria o Air, Impulse e Light Screen. Porque Light Screen eu uso para tomar menos dano do boss, já que eu fiz uma build dele focado em Special Defense, que eu vou usar ele para bosses que atacam pelo lado especial. Então é interessante que eu tenha uma resistência a mais pela defesa especial do Pokémon. Por isso a distribuição de EVs e a escolha da Nature foi, nesse caso, pela Nature Count. E como ele vai ser utilizado para bosses especiais, ele Impulse nerfa o ataque especial do boss. Entendeu? Ele Impulse reduz o ataque especial do alvo em 2 estágios, tá vendo? E Light Screen reduz o dano de ataques especiais em 50%.
Por que não é interessante usar um Reflect nele? Porque eu não vou usar o Electrode, por exemplo, em um boss físico. Não é nem a utilidade dele para mim. A utilidade dele para mim é que ele tenha essa sinergia entre Air Impulse e Light Screen a favor do meu time. Ou seja, apenas para bosses que atacam pelo lado especial. Mesmo caso acontece aqui com o Lantern. Ele é um pouco mais tanque, tem um pouco mais de vida. Também a nature dele é calm, porque ele é um atacante especial, né? E o moveset dele é esse, ó. Ele Impulse. A diferença é que ele não aprende Light Screen. Eu coloquei um Stockpile para dar uma resistência a mais nas duas defesas dele. Lembrando que Stockpile não é igual ao Cosmic Power, eu consigo upar até mais 6. Stockpile eu consigo upar até mais 3, as duas defesas, simultaneamente. Scald é um ataque para dar um pouco de dano e infligir burn. Não é nenhuma prioridade usar Scald, eu estou usando aqui para completar o moveset. E a Core Ring funciona como um leftovers, né? Ele recupera sua vida pouco a pouco a cada turno que se passa. Tá bom? A Blissey aqui eu uso apenas para bosses especiais, como ela tem uma defesa especial muito grande e uma HP muito alto. Ela acaba sendo muito útil contra bosses especiais. Estou usando o set atual dela, esse aqui com Calm Mind, Soft Boiled, Stored Power e Echoed Voice. Echoed Voice é um ataque muito interessante porque a cada vez que eu utilizo esse ataque, ele aumenta 40 o base power dele. Então, 40, 80, 120 e por aí vai, entendeu? Cada vez que eu vou usando ele sequencialmente, o ataque dele vai aumentando e vai causando mais dano com isso. Stored Power, mesma coisa, causa danos baseado nos aumentos de status da Blissey. Calm Mind buffa tanto o Special Attack dela quanto o Special Defense. Isso é bom porque ela é com defesa especial alta. E buffando o Special Attack eu consigo aumentar o poder desses dois movimentos que dependem também do Special Attack. Então estamos aí com essa build aqui para Blissey. A distribuição de EVs é essa. Foco em Special Defense, foco em HP. E os outros 6 pontos de EV distribuindo Special Attack. Aqui agora a gente vai para a segunda fileira. A gente tem Corviknight e Skarmory. Cara, os dois são muito, muito idênticos, sabe? A única diferença deles é a seguinte. No meu Corviknight, eu estou usando um moveset com Drill Peck, Body Press, Roost e Bulk Up. O que muda são dois ataques na build de um e na build de outro. O Corviknight ele tem um ataque voador e a Skarmory tem um ataque do tipo Steel. E o movimento de buff do Corviknight é o Bulk Up e o movimento de buff da Skarmory é Curse. Porque, até onde eu sei, né, no vídeo já são 9, se aprende ou não. Até um tempo atrás a Skarmory não aprendia Bulk Up. Eu acho que ainda não aprende, não conferi. Posso estar falando besteira aqui, mas eu não conferi se aprende. Então a única diferença é essa, porque o moveset de ambos são iguais, ó. A distribuição de EVs é a mesma. Pode ver que o Corviknight tem um pouquinho mais de HP do que a Skarmory, tá? Mas a Skarmory tem bem mais defesa do que o Corviknight. Mas enfim, é praticamente igual. Você ter duas Skarmories não vai interferir em nada. Eu só uso a Skarmory, por exemplo, quando eu preciso bater em um Mimikyu da vida, por exemplo, eu tenho o Iron Hand. E o Corviknight um Drill Peck quando eu preciso bater num boss tipo Grama, que vai ter, por exemplo, o próximo boss aí que vai ser o do Halloween. Então, provavelmente eu vou estar usando o Corviknight. Tentacruel eu fiz dele para ser um defensor pelo lado especial da Diabo. E eu não utilizo muito, mas ele está aqui no time. O moveset dele é esse: Sword Stance, Rest, Poison Jab, Waterfall. Aqui o foco é você utilizar sempre ele depois da Blissey, porque ele não tem muito buff entre ataque e Special Defense, entre defesa e Special Defense, perdão. Ele tem até o Acid Armor que ele aprende, mas a intenção que eu fiz dele não foi para ser um defensor físico, e sim um defensor especial. Então eu retirei o Acid Armor aqui do time, no moveset dele, e deixei só esses aqui para ele se healar com Rest e se buffar com Sword Dance. Polyvrat, esse aqui é um cara muito essencial nos meus times de boss, porque ele é muito versátil, eu consigo usar ele para quase tudo. Eu coloquei nele uma Nature Adamante, com distribuições de EVs em 252 de HP e 252 de ataque. O moveset que eu uso nele é Waterfall, Drain Punch, Ice Punch e Bulk Up.
Ele não tem nenhum movimento para recuperar seu HP, mas ele tem um Great Punch que ele consegue recuperar o dano causado ao oponente. Então isso já funciona mais ou menos como uma válvula de escape para ele estar se curando sempre. E Waterfall você pode estar substituindo por Liquidation. Eu deixo somente o Waterfall por uma única razão, que ele tem mais PPs e eu posso estar precisando de mais PPs para enfrentar um boss. Então essa é a única razão que eu deixo o Waterfall no lugar de Liquidation. Mas se você preferir usar Liquidation pelo fato de ele dropar a defesa do inimigo, você pode estar usando sem problema algum. O Camp, por outro lado, vai aumentar o seu ataque e sua defesa até mais 6, depois você só descer a porrada. O Exire, eu coloquei uma build dele focada em defesa física, o Relaxed, aumenta a defesa física dele e diminui o speed. Os focos de EV dele foram em HP, defesa e os 6 pontos de ataque. O moveset dele, Waterfall, Earthquake, que são os 2 stabs dele. Recover para ficar se healando. E Curse, pelos motivos dele conseguir bater e aguentar muito dano físico. Clefable, como todo mundo já conhece, bastante gente já usa. Moveset padrão de Clefable, Minimize, Power Moonlight, Baron Pass, passa os buffs pro seu aliado. Slowking, Nature Calm, ele foi feito para ser um defensor pelo lado especial também, assim como o Tentacural. 252 Special Defense, 252 HP, 6 pontos de Special Attack. Os 6 pontos eu sempre costumo direcionar para o buff que dá o meu golpe, por exemplo, o meu Bulk Up ou o meu Calm Mind. Meu Calm Mind é de buff Special Defense, que é o que eu quero que seja o principal foco do meu Zoukin, e buffa também Special Attack. Special Attack ele vai também bater bem mais forte. O Slack Off vem aqui com movimento de recuperar vida, né, padrão, como se fosse o Recover. Stored Power é o stab dele psíquico, que eu uso também na Blissey. E Scout também é o stab de água que eu utilizo no Slowking. O Slowbro, eu fiz ele para ser um defensor físico, ao contrário do Slowking. Né? Ele está com 252 defesa, 252 HP, 6 pontos de ataque. E o moveset dele é praticamente igual, só que esses golpes, coloquei só golpe físico nele, como Liquidation, The Headbutt, Slack Off e Curse. Aí ele consegue ser um bom atacante pelo lado físico. O meu Golduck, eu utilizo ele apenas para trocar o tipo dos Pokémon, né? Que é, no caso, quando eu pego um boss de fogo, por exemplo, eu consigo trocar o tipo dele para água. E se ele for um atacante físico, como o Arcanine, por exemplo, que é um dos líderes que a gente pode derrotar para estar contabilizando o boss semanal, eu utilizo o Soak para ele, para estar trocando a tipagem e aplicando o meu Will-O-Wisp com o Weaving, correto? Aplicando o Will-O-Wisp, ele vai dropar 50% do ataque dele, vai abaixar esse 50%, ele vai bater bem mais fofo, porque vai estar sob efeito também do Reflect do Clefairy. E eu vou ter uma vantagem aqui com a minha equipe para poder me buffar e atacar diretamente o Border Leader, entendeu? Aqui no caso dos Ambrons, eu tenho 2 Ambrons, o Bold e o Calm. Por que você tem 2 Ambrons, Bruno? Porque depende muito do boss que eu vou enfrentar. Já explico para você. O Bold, o que tem o Bold? Ele tem foco em defesa, ele aumenta a sua defesa e diminui o seu ataque. Mas o que ele diminui não importa. Você precisa o quê? Aumentar a sua defesa. Para boss físico. Para boss físico eu fiz esse moveset. Charme, Flash, Squish, Moonlight. Por que para boss físico você fez esse moveset? Charme, ele vai dropar 2 estágios do ataque do boss. Como ele é um Pokémon Bold, ele tem foco em defesa. Se ele tem foco em defesa, ele está batalhando contra um oponente físico, né? Defesa física contra um oponente físico. Por ser um oponente com ataque físico, ele vai dropar o ataque dele em 2 estágios com Charme. Entendeu? Porque no outro caso, meu outro Umbreon, vai mudar apenas esse ataque, Charme, por Snow. Por que Snow? Snow é o quê? Ele vai reduzir o ataque especial do meu oponente. Porque o meu Umbreon aqui, ele é um Umbreon Calm. Calm ele aumenta o quê? Ele aumenta a Special Defense e o HP do meu Umbreon. Aumentando o Special Defense, subentende-se
que eu vou estar lidando com bosses que utilizam-se de Special Attack. Então, estou usando o Snarl por quê? Para reduzir justamente o Special Attack do meu oponente, entendeu? Fora isso, o moveset é o mesmo: Snarl, Flash, Squish e Light. Só troquei de um para o outro a Nature, Calm para Bold e Snarl para Charm. Só isso que vai mudar entre os ambos. E a distribuição de EVs também, né? Porque um você vai distribuir os EVs para Special Defense e outro você vai distribuir os EVs para defesa. Beleza, pessoal? Agora o Scizor. O Scizor é um carinha que eu gosto de usar em boss pelo simples fato que ele bate muito forte. Ele tem a habilidade Technician, que aumenta os movimentos que tem Base Power 60 ou menos em 50%. Eu uso a Nature dele com Adamante. A distribuição de EVs está em ataque e HP. E os obstacles nele são Bullet Punch, que já é um golpe muito forte, com prioridade, com o Scizor bate muito. E Fury Cutter, que eu uso esse golpe com o Scizor porque é um golpe que tem Base Power menor que 60. Ele aumenta o seu dano a cada uso em sequência do Fury Cutter. Se você conseguir utilizar o Fury Cutter em sequência, ele vai aumentando muito mais o dano. E sofre efeito do Technician também. Rust para recuperar a vida do meu Scizor. E também Sword Dance para aumentar em mais 6 o ataque dele antes de começar a bater com Bullet Punch e Fury Cutter. Scizor eu gosto muito de usar para boss psíquicos. Funciona também muito bem se você for entrar na Torre do Bill, que está tendo a quest Halloween nesse momento. E está tendo o Order Leader Cacturne. Você pode testar lá o Scizor com o seu Fury Cutter. Vai dar muito bom também. Porque o Cacturne vai tomar 4x por ser de grama e dark. Vai tomar 4x para inseto. O Legend, velho. O Legend é o mais meme daqui. Mas o bichinho é bom para entrar naquela torre dos psíquicos lá. Para depois Rock Tunnel, usando Surge para cima. Entra naquela torre dos cadáveres do Lakazan. Por quê? Ele tem uma habilidade, eu não troquei a habilidade dele, mas ele tem que mostrar no Dexel. Essa habilidade, Early Bird. O que essa Early Bird faz, Mancho? Ela simplesmente faz o nosso Legend acordar quando ele vai dormir. Esse Legend pode ser útil o quê? Na quest do Darkrai, na quest Pesadelo, e também na pirâmide dos Alakazans. Quando eu fiz, tinha um Hypno lá, não sei se tem ainda, porque faz muito tempo que eu fiz, não sei se ainda está o Hypno lá. Mas aquele Hypno ficava botando para dormir direto. E esse Legend ajuda bastante na questão quando você tem um boss que te põe para dormir com muita frequência. Como Darkrai, Hypno, então esses boss aí acabam sofrendo um pouco e tomando super efetivo para ele por conta desse Struggle Bug, que é um movimento inseto que causa dano duplicado em Pokémon tipo Dark e Pokémon tipo Psíquico, entendeu? E tem ainda o bônus de reduzir o ataque especial do oponente. E os dois estão com classe especial, tanto Darkrai quanto Hypno. Então é uma boa opção você ter um LED no time para casos desse tipo, que o Pokémon oponente te coloca para dormir com uma certa frequência. Fora isso, ele tem Rust e Light Screen para reduzir os ataques especiais que ele vai sofrer, já que eu vou estar usando ele do lado especial de defesa também. Aí eu upei tanto Special Defense quanto Special Attack com 252 e 6 pontos de HP. Beleza, pessoal? Agora tem uma sequência aqui dos rochosos, aqui, ó. Onix, Sirix e Gigalith. Bruno, por que você tem um Onix e tem um Sirix? Simplesmente porque muda de página, né, velho? E quando eu capturei o Sirix, eu não tinha intenção nenhuma de usar ele como boss. Eu comecei a usar ele para fazer o boss Muck. E acabou dando certo. Comecei a usar o boss Muck. Mas eu pensei no melhor. Falei, e se eu pegasse um Onix e colocasse um Eviolite sem evoluir ele? Porque assim, a função da Eviolite, meus amigos, é aumentar em 50% a defesa e Special Defense do usuário. Como o meu Onix está com 416 de defesa, isso porque não está com foco da Nature em defesa. Estou usando uma Nature Adamante que aumenta o ataque dele. A Eviolite vai simplesmente aumentar em 50% esses 416, aumentando para 208 pontos a mais na questão de defesa dele. Ele foi feito para ser um atacante físico e um defensor físico. Então, os movimentos que eu coloquei nele, ó, Oxide, Stomping Thunder, Body Press, Curse, são para aumentar ainda mais a defesa e o ataque dele com Curse.
E a Violite vai fazer muito mais efeito com isso. Meu Deus. E eu uso ele basicamente para passar do Order Leader Scissors. Scyther. Scissors não uso ele não. E consigo bastante sucesso usando o Onix. O Steelix, por outro lado, eu costumo usar ele mais para passar do Muck. Eu geralmente uso ele por causa do Order Leader Muck, porque ele não consegue envenenar o Steelix com os golpes de Poison dele. O Body Press dele é muito forte quando você usa Curse. Tá vendo a defesa dele? 557. E estou usando por causa só do Muck mesmo. E o Gigalith eu vou usar como uma alternativa para um próximo vídeo que eu vou trazer futuramente. Não perca. O Electivire é um Pokémon que eu capturei para passar do Order Leader Gyarados lá de outubro. Que ele era água voador, né? Aí eu precisava fazer a quest dele e não tinha um Pokémon elétrico pra bater em bola. Eu falei, vou ter que pegar um. Aí o que veio? Veio o Electivire. Tanto que eu fiz até a quest no Zerring, equipei um Electrumzinho nele. E agora ele tá muito forte, tá com Supercell Slam, a Expansion, Quake e Book Up. E a distribuição de EVs dele é essa. A Nature tá Nave, porque antigamente eu queria fazer ele tanto que mixado entre físico e especial, depois não dei ideia, mas porque Nature ficou assim mesmo. E tá dando certo por enquanto. Tô deixando assim. Beleza? Magnezone tá aqui, mas eu não upei ele ainda. Eu vou pensar melhor depois com Magnezone. Bellossom, eu utilizo ela apenas para passar dos Graveler. Apenas não, né? Mas na maioria dos casos é para passar do Graveler, para fazer o Order Leader. Ela tem distribuição de EVs com 252 em Speed, 252 Special Attack, Nature Timid. Um moveset com Gigalento, Moonflash, Strange Sap e Quiver Dance. A intenção dela é buffar o Quiver Dance ao máximo, que ela vai ganhar ataque especial, defesa especial e velocidade. O Strange Sap funciona como um recover para healar seu HP. E quando você joga contra Pokémons físicos, o Strange Sap é muito útil, por quê? Porque ele faz com que o oponente perca 50% do seu ataque. Ou seja, você está com um Order Leader Graveler, por exemplo, com mais 2 de ataque, você usa o Strange Sap, você recupera sua vida e ainda dropa um ataque. De mais 2 ele vai para mais 1. De mais 1 vai para mais 0. De mais 0 vai para menos 1. E assim sucessivamente. Entendeu? Então é muito útil esse moveset aqui para Bellossom. Malamar é por questões óbvias de troca de habilidade e inversão de stats. É um Pokémon muito útil para quando você tem um taunt no campo. Você não consegue usar muitos movesets para nerfar seu oponente com uma certa frequência. Então o Malamar acaba ajudando. Também em bosses como a Zelf e o Ximescrit, que tivemos aqui no evento de aniversário, que se buffam assustadoramente. São fortes, né? Muito fortes. Você não consegue tancar muito sem Malamar. Ele sai muito bem nessas tarefas de reversão de status. Esse aqui eu ganhei no prêmio há um dia atrás, eu ainda não upei ele, mas ele funciona mais ou menos como um Malamar para usar o Top Sturm. E é um Pokémon tipo lutador que pode sair bem também contra o Darkrai. Se você tiver ele, acho que vale a pena investir. O Shedin já também ganhei no prêmio, acabei nem upando. São dois aqui que eu tô deixando para upar depois. E a Wigglytuff, eu utilizei ela para passar principalmente do nosso querido Marshmallow. Eu até postei vídeo no canal recentemente passando do Marshmallow com o nosso Wigglytuff. E o moveset dela está com Dazzling Gleam, Echoed Voice, Rest e Calm Mind. A distribuição de EVs está Bold, né? A Nature Bold, distribuição de EVs é 252 de defesa, 252 HP e 6 pontos de Special Attack. Agora esse moveset aqui. O interessante dele, quando eu usei a Wigglytuff contra o Marshmallow, é porque ela é do tipo normal e fada. Ou seja, o ataque Spectral Chief, que é o ataque meio característico do Marshmallow, que é conhecido por roubar os buffs do seu oponente e aplicá-los a você mesmo, ele não funciona contra o Wigglytuff simplesmente porque o Wigglytuff é do tipo normal e Spectral Chief é tipo fantasma, então ele não consegue atingir o Wigglytuff com esse ataque. Então ela se torna um Pokémon muito forte contra o Marshmallow, por conta dessa tipagem. E por ser do tipo fada, ela anula os golpes lutadores, anula não, né? Mas enfraquece os golpes lutadores do Marshmallow
em relação a Wigglytuff. Porque vai dar dano normal, não vai dar super efetivo, vai dar um dano normal, se fosse um dano qualquer, entendeu? E eu coloquei investimento de EVs em defesa justamente para tancar mais pelo lado físico, que é pelo lado lutador, geralmente os ataques são mais físicos, então eu já distribuo os EVs dessa forma. Beleza? E por último eu tenho aqui o Wobbuffet, que eu venho utilizando bem pouco, para falar a verdade. Eu utilizei ele a última vez no vídeo do Trio do Lago, que eu fui desafiado a passar sem o Malamar, eu utilizei o Wobbuffet. E é basicamente padrão do Wobbuffet, né? Counter, Microcode, Safeguard, Destiny Bound. Aqui eu fiz um Wobbuffet com distribuição em Special Defense, porque ele já veio com essa Nature e eu não quis gastar Mint para mudar. E eu deixei ele com essa Nature mesmo e distribuí os eventos dessa forma. Mas como eu não utilizo muito, eu nunca dei muita importância para ele, entendeu? Eu uso mais os outros meus aqui mesmo. E no mais é isso que eu tenho para utilizar nos times de boss. Eu tenho alguns alternativos aqui que são Ultra Box, que são o Muk, por exemplo, Sylveon, que eu usei contra o Dragonite. São os Pokémon que eu uso como menção honrosa, né? Que não são meus principais, mas me ajudam bastante também. O Sylveon eu fiz ele hold, com um investimento de 2 segundos HP e 2 segundos em defesa. E o moveset dele está com Hyper Voice, porque a habilidade dele é Pixelate, que aumenta o golpe, aumenta o dano dos ataques normais, né? Transforma em fada e aumenta o dano. Então, muito mais forte. Hidden Power tipo terra, porque tipo ground aqui do Hidden Power acaba inibindo muitas fraquezas do Sylveon, como Steel, Poison, né? São essas duas fraquezas tipo fada. E basicamente Reflect para dar um auxílio aqui na defesa física dele, que é meio baixa em relação à defesa especial, né? E Calm Mind é basicamente para buffar a defesa especial e bater mais forte com o Sylveon. O Muk, estou aqui com Poison Jab, Drain Punch, Minimize e Curse. A Nature dele e os EVs estão distribuídos dessa forma. Nature Careful. E a distribuição de EVs está um pouco mais mixada em relação aos outros. Não é um Pokémon que eu uso tão focado para boss, né? Por isso que eu fiz dele meio mixado a distribuição das defesas. Curse para buffar ataque e defesa, Minimize para evitar que ele seja atacado ou alvejado pelo oponente, e Drain Punch para casos de necessidade de recuperar a vida, e Poison Jab por ser o movimento stab dele. Beleza, pessoal? Então esse foi um pouco do time de bosses que eu uso aqui para estar enfrentando tudo que o Maker lança pela frente, aí, tanto com o Order Leader quanto o Quest, os bosses semanais. Se você gostou desse conteúdo, se você teve alguma dúvida, se você quer saber um pouco mais de detalhes sobre as builds de algum Pokémon em específico que você viu nesse vídeo, deixa no comentário. Se você gostou desse vídeo, se inscreve, deixa o seu like, que isso ajuda a fortalecer bastante o nosso conteúdo aqui no canal. E se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado, agradeço de coração. Um grande abraço e fui!